Meu nome é Anderson França e você está no Insta Church. A gente está ouvindo aí Priscila Alcântara e Ariane. Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero Essa música é um clássico da Igreja Evangélica Brasileira. Foi escrita pelo pastor Aurélio, que foi um homem, foi o primeiro pastor negro com quem eu tive contato na vida. Ele morava no subúrbio do Rio de Janeiro, ali na região de Tomás Coelho, e ele era um pastor de jovens, e ele era uma pessoa muito amorosa com a gente. Muitos adolescentes e jovens e crianças daquela região onde a gente morava tinham a vida atravessada por famílias destruídas, pela ausência de pai, pela violência, e ele fez essa música, que era uma música que a gente cantava em todos os encontros de jovens, e que ela foi lembrada por essas duas cantoras, a Priscila Alcântara e pela Ariane, nesse disco, que é o que a gente está ouvindo no fundo e é o que abre o nosso Insta Church de hoje, que a gente vai falar sobre a história dos pastores da televisão, os pastores que fizeram parte da minha vida, e a gente centrou um pouco sobre a vida de um pastor e missionário chamado Billy Graham. Antes de falar sobre isso, a gente vai pedir para você apoiar o nosso trabalho no Pix, colunadederça@gmail.com, pelo apoia.se/colunadederça. Ouvir o que a gente vai falar agora para você entender qual o caminho que o Brasil está tomando hoje. Quero voltar ao início de tudo, encontrar contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus.
Priscila Alcântara e Ariane, assim cantavam os nossos pais, é o álbum que elas gravaram, lembrando, inclusive, dessa canção feita pelo Aurélio, e que eu tenho muita alegria de poder compartilhar com vocês, porque eu conheci o pastor que escreveu essa música e ele teve uma importância muito grande na minha vida. Foi um homem muito importante para mim que me ajudou na adolescência, me ajudou na juventude, num lugar de extrema escassez e pobreza, que era exatamente ali aquela região do Rio de Janeiro, né? A Zona Norte, o subúrbio do Rio de Janeiro. Então eu deixo para você como um presente essa primeira música aí, e ela fala sobre uma coisa que outro dia eu conversava com a Carol, fala sobre arrependimento, é um sentimento que é praticamente um fundamento da fé cristã. A fé cristã, ela, quando ela é apresentada de forma saudável, ela fala sobre duas coisas essenciais. E eu já começo até me balançando na voz para não chorar, porque é basicamente sobre isso. A fé cristã fala sobre arrependimento e sobre perdão. É basicamente isso. Qualquer coisa fora disso é projeto de poder humano. E às vezes pode parecer muito primário, muito simples, quando a gente conversa com pessoas que nunca passaram por esse processo, e elas podem olhar para a gente e dizer assim: nossa, mas é muito ingênuo isso que você está dizendo sobre arrependimento e perdão, arrependimento e perdão. Talvez não seja a forma absoluta de explicar, mas ajuda muito. Muitas pessoas se agarram a esses conceitos para pautarem suas vidas e suas relações. Dentro do cristianismo, sem o arrepender-se, você não vai ser uma pessoa que vai entender onde está teu erro e não vai conseguir forças para mudar. E sem o perdão, você também não consegue concluir teu ciclo de melhorar como pessoa, nem perdoando o outro, nem se perdoando, nem tendo perdão de alguém que você feriu. Esses conceitos que eu apresento para vocês aqui, eu aprendi também na igreja. Se você está assistindo o Star Church 2, esse segundo episódio, é importante que você volte também no primeiro, quando eu falo de como a minha avó me alfabetizou lendo Bíblia e quais foram as primeiras experiências que eu tive na igreja. Hoje a gente vai falar das experiências que eu tive ali a partir dos 10 anos até os 18, 19 anos e dar um salto para o que a gente vive hoje. E é importante a figura do pastor. Eu comecei a frequentar com a minha avó uma igreja no subúrbio do Rio de Janeiro, em Cavalcante, o bairro de Cavalcante, chamada Igreja Batista Suburbana. O subúrbio sempre teve na minha vida e a igreja que eu frequentava se chamava Igreja Batista Suburbana. É uma igreja que ainda existe. O pastor Davi, que é um jovem, que inclusive que é da minha geração, todos os nomes que eu falo aqui, ele vai lembrar. Um abraço para o Davi, se ele em algum momento ouvir isso aqui. A Igreja Batista Suburbana era uma igreja muito pequena, era uma pequena missão, uma pequena congregação, feita por pastores que foram pastores ali na década de 50, que foram alunos dos missionários americanos. A Igreja Batista nos Estados Unidos, ela enviou missionários, era geralmente uma igreja branca que enviava missionários para as Américas, para meio que dar uma catequizada na galera e tornar a galera protestante. Mas também haviam pequenas missões, onde haviam mais pessoas negras e mais pessoas não exatamente alinhadas com o pensamento branco. A igreja suburbana era uma dessas igrejas. Tinha muita gente pobre, muitos trabalhadores da classe trabalhadora ali. E os pastores que coordenavam essa igreja, especificamente a suburbana, eram homens também da classe trabalhadora. Eu lembro de dois nomes importantes. O pastor Ernesto Mansen. Ernesto Mansen foi um ex-policial. Ele larga a polícia depois que ele se converte e ele se torna pastor. E ele funda, com algumas outras pessoas, a pequena congregação da Igreja Batista Suburbana. A primeira coisa que eu quero dizer para você aí é que havia, naquele período, na década de 50, a convicção de que se você é uma pessoa da igreja, você obviamente não vai poder pegar numa arma. Olha como as coisas mudaram, né, para hoje.
Que naquele tempo, se você era crente e se você queria ser pastor, você não poderia ser policial e ter uma arma na cintura. E essa foi a escolha do pastor Ernesto Mansen. Ele morreu já tem mais de 40 anos, mas ele fez essa escolha. Ele disse: eu não vou ser policial, andar com uma arma e ser pastor, porque a Bíblia diz: não matarás. Ele, na fé dele, abandonou então a polícia e foi ser pastor. Estudou no seminário. E depois quem assumiu a igreja, ele ficou 20, 30 anos à frente dessa pequena congregação que se tornou uma pequena igreja, e que minha avó gostava muito dele, era muito amiga dele, e ele já era meio que um vovô, sabe? Quem assumiu depois foi o pastor Aderbal Barreto da Silva, que era um homem que foi educado no Seminário Batista do Sul, mas também ele teve a oportunidade de estudar nos Estados Unidos. Então ele trazia consigo muito do pensamento norte-americano. E aí quando você entrava na igreja suburbana, você meio que entrava num pedaço dos Estados Unidos. E é ali que começa a coisa, né? Você começa naquela igreja ali da década de 70, 80, você começa a desconhecer o Brasil. Você começa a conhecer mais as práticas, os hinos, as filosofias que são pregadas numa igreja protestante norte-americana. E é nesse contexto que eu tenho a minha formação ali como criança, como adolescente e como jovem. Jovem, depois eu comecei né, como eu falei no episódio anterior, eu comecei a questionar a própria igreja e ir por um outro caminho. Mas naquele primeiro momento, tudo que eu sabia vinha dos Estados Unidos. E também nessa igreja a gente teve contato com pastores americanos que vinham para o Brasil, nós éramos um campo de missionários, né? Então eles iam falar com a gente, assim, em inglês, tinha tradutor e tal. E foi aí nesse contexto que eu ouvi falar do pastor reverendo Martin Luther King, que era uma figura importante para esses pastores, e eles falavam sobre Luther King para a gente. Então, logo aos 8, 9 anos, eu ouvi falar do Luther King e entendi a relevância desse homem, e achava bonito que eu era batista como ele era batista, mas eu ficava muito triste porque ele tinha sido morto. Mas eu não sabia exatamente por quê, sabe? Na cabeça da criança isso ainda não estava muito formulado. O pastor Aderbal me ajudou muito. Ele era um homem da leitura, ele era um homem da leitura do hebraico, do grego, né? Ele tinha muitos livros em hebraico e grego, e o pouco contato que eu tive com o hebraico e com o grego foi através dele. Ele me ajudava a ler os textos, eu tinha muita curiosidade de saber o que nos livros originais, o que Jesus estava dizendo, como Jesus falava, que língua Jesus falava, por que ele falava aquilo. E o pastor Aderbal, ele ia no significado das palavras, né? O que significava aquilo ali? O que aquele verbo em português significava no verbo original? Tem, por exemplo, a ressurreição de Jesus, no Evangelho de João, diz que João viu os mantos de Jesus jogados na sepultura, mas não viu o lenço que cobria o rosto de Jesus. E depois ele entra de novo, ele vê as mesmas coisas. No original, no grego, são dois verbos empregados aí. O primeiro, viu en passant. E o segundo então ele enxergou a realidade. Esse pequeno detalhe ajuda muito para quem, como eu, gosta de estudar a origem das palavras. E, enfim, a minha avó me educava, né? Eu tinha muita alegria porque ela lia e ia até o final comigo. Então, até o sentido das palavras, como eu uso hoje nos posts, a brincadeira que eu faço de não usar plural, porque é uma coisa popular, né? A forma como eu escrevo, eu sou elogiado por muitos atores, atrizes, diretores, roteiristas, etc. E essas pessoas todas não deveriam agradecer a mim. Se você acha que eu tenho um bom texto no Facebook, na vida, e já escrevi um livro e fui indicado para um Jabuti, a sociedade brasileira deveria agradecer a minha avó. Ela foi a pessoa que me fez entender tudo isso. O que é a língua? Como se escreve? Como se diz? Qual é a origem da palavra? Por que a gente usa essa palavra e não aquela? Por que a gente pode brincar com essa palavra? Tudo isso foi a minha avó. E o pastor Aderbal, que me ajudou a entender em outras línguas
basicamente hebraico e grego, porque o protestante ele não se pega muito no latim, a Igreja Católica sim. O protestante ele vai direto na fonte dos textos originais, que está em hebraico, aramaico e grego. A gente não usa o latim para entender, para interpretar a Bíblia. E, obviamente, era para ser muito melhor, né? Mas alguma coisa deu muito ruim nesse processo. Quem interpreta pelo latim está conseguindo ser mais ético que a gente que interpreta através dos textos originais. O que aconteceu foi que o pastor Aderbal me acompanhou na infância e no começo da adolescência. E eu lembro que aos 10 anos de idade, eu decidi me batizar. A Igreja Batista não batiza crianças, né? Só batiza pessoas... Batiza crianças, mas crianças que já tenham entendido o que elas estão fazendo ali e possam por si mesmas tomarem a decisão sem pressão da família. Pronto. Então, o batismo não é quando você nasce. E aos 10 anos eu entendi o que eu estava fazendo ali. E eu decidi falar com o pastor Aderbal. Eu disse, pastor, eu quero me batizar. E ele duvidou. Ele disse, você tem certeza disso? Não é porque sua mãe quer? Não é porque você acha que eu vou gostar? Porque não precisa fazer isso agora. E aí eu fiz com ele uma caminhada. Ele me perguntou coisas. Ele me perguntou sobre Deus. E nessa caminhada, que demorou alguns meses, inclusive isso dá uma história muito bonita, viu? Eu, criança, um dia cheguei para o pastor e disse, pastor, eu acho que Deus não gosta de mim. E eu comecei a chorar. E eu disse aquilo para o pastor, com 10 anos de idade, nossa gente, estou fazendo essa lembrança de tudo aqui, tem um monte de coisa voltando, sabe? Eu disse para ele isso porque dentro da minha casa era muito difícil, sabe? A gente passava muita necessidade, enfim, faltavam muitas coisas, comida, às vezes a própria casa, a gente era despejado de uma casa para outra, uma vida muito dura. E meu pai, né, ele era um cara que não era uma referência, assim, e foi embora, então acabou indo embora, abandonando a família, né? E a minha mãe era muito lutadora, era doméstica e vendia roupa na rua, e eu ia com ela. Então, um dia eu disse, não é possível que Deus... Eu tô passando por isso tudo, minhas irmãs passando por muita coisa. Uma irmã minha tinha acabado de morrer no tráfico, enfim, espancada, de uma forma cruel, bateram na cabeça dela com uma pedra. E eu disse, não é possível que Deus, se Ele está me ouvindo agora, se ele existe, não é possível que Ele goste de mim. Porque isso tudo está acontecendo, eu levei isso para o pastor. E ele disse, eu disse, pastor, eu acho que Deus não gosta de mim. E eu estava nessa caminhada com ele. Ele olhou para mim e ficou quieto, e depois ele soltou essa. Ele disse, Anderson, isso é bom. E eu fiquei pensando, por que isso será bom? E ele disse, porque você vai descobrir, depois de caminhar com ele, o porquê da demora da resposta dele. Eu comecei a ficar pensando naquele negócio de Deus demorava a responder às vezes, Deus gostava de mim, mas não respondia a tempo. E isso exigia de mim uma certa paciência, uma certa calma que com 10 anos eu não tinha. Mas que com o passar dos anos eu tive. E que hoje eu entendo, veja só. Eu acabei atravessando idades e entendi por que em alguns momentos da minha vida eu achei que Deus não gostava de mim e Ele tinha me abandonado. E eu tive que passar por coisas de forma sozinho ou sem ninguém. Muitas situações na vida eu tive que passar sozinho. E isso foi exatamente nessa caminhada que me levou ao batismo. Eu me batizei aos 10 anos na Igreja Batista Suburbana. A gente está ouvindo no fundo aí uma música do pastor Kleber Lucas, que também... Não, na verdade é do Marquinhos Gomes, é o Kleber Lucas que canta também, que é um grande pastor e amigo, um pastor que está aí, inclusive, gravou, inclusive, com Caetano essa música. E eu vou deixar você ouvir um pouquinho, ela é importante, ela fala sobre um Deus que cuida da gente, e é sobre isso que a gente está falando agora. Você está no Insta Church. Meu nome é Anderson França e você está na Rádio Coluna. Porque Ele é quem cuida de mim.
Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois eu sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Estou sozinho, pois eu sei. Deus cuida de mim. Agora você que está me ouvindo, você que é da esquerda, você que é da faculdade, você que é uma pessoa que está conhecendo esse universo agora, você imagina o que é. Nossa, gente, desculpa se eu não consegui chorar em vários momentos aqui. Você imagina o que você é. Você é uma pessoa pobre, de periferia e de uma família racializada, uma família negra. E ouvir que Deus cuida de você. Entende? Quando o Estado expoliou você e os teus antepassados por tantos séculos. E quem cuida de você é esse Deus que você acha que não gosta de você. Por tudo que você passa. Entende? Mas ele cuida de você. Ele está em silêncio. Essas coisas que estão acontecendo com você, não foi ele que fez. Isso tem um motivo. E os motivos são as injustiças que os próprios homens praticam contra os próprios homens. Quando um homem explora o homem, e essa exploração do homem pelo homem leva à escravidão. E o fim dessa escravidão não leva à justiça, mas leva à pobreza e à favelização e à fundação de um país com muita desigualdade. Desculpa, gente, mas tudo para mim se explica quando a gente olha para trás e vê onde o Brasil está hoje. E como a religião no Brasil abraça pessoas e traz respostas que muitas vezes o Estado não está trazendo. Hoje eu estava ouvindo uma entrevista do Tarcísio na Globo News, ele se orgulhando de ter vendido a Sabesp, um governador que privatizou a água. Entende? 50% das pessoas no Brasil não têm saneamento básico, mas esse cara já privatizou a água. Então, quando você tem um mundo que pratica a injustiça e monetiza o que é básico, você corre para a igreja e lá você vai ouvir que Deus cuida de você. A Datafolha fez uma pesquisa esses dias e chegou à conclusão que das pessoas que estão na igreja nas periferias, 43% são mulheres negras. É claro que a gente já sabe disso desde criança, entende? Mas o Datafolha está jogando uma luz e dizendo, olha, o Brasil, na periferia, ele é evangélico. E ele é evangélico porque o Estado expoliou essas pessoas. Você não vai ver um número grande de evangélicos na Noruega, na Suécia, na Holanda, inclusive, onde começou a Igreja Batista, porque o Estado está presente na vida das pessoas. Quem tem o que comer, tem onde trabalhar, tem teto, roupa e dignidade, não precisa ir para a igreja. Ou não precisa ir para a igreja para ter essas respostas. Pode ir para a igreja porque quer, porque tem fé, porque é aquilo, quer viver em comunidade. Mas não exatamente pelos motivos que a nossa periferia está indo para a igreja. A nossa periferia está indo para a igreja para ter respostas que não está tendo em casa, que não está tendo na rua, que não está tendo do Estado, só tem a bala da polícia atravessando o seu próprio corpo. Entende? São pessoas que contribuem todos os dias, em cada bala, chiclete que você compra, tem imposto que vai para o Estado. E o Estado transforma isso em armas que vão matar você. E aí, quando a gente vive essa realidade, a igreja vai lá, abre e diz assim, Deus cuida de você. Considerando que essa igreja seja uma igreja íntegra, que se preocupa contigo. Mas a gente vai falar do que de fato aconteceu. Porque, de fato, muitos pastores entraram nessa fila e decidiram explorar também essas pessoas e a fé dessas pessoas. E para a gente conhecer
a importância da igreja e dos pastores na vida de uma criança, de um jovem, de um adolescente. E na nossa formação, a gente precisa falar dos pastores que formaram o pensamento nesse mundo midiático do evangelho que a gente acreditava. E há um pastor importante, muito importante, que foi o primeiro pastor midiático, o primeiro pastor televisivo que surgiu na história. E ele se chama Billy Graham. E é sobre ele que a gente vai falar. Porque quando eu era criança, eu tinha o pastor Aderbal, o pastor Mansen, depois eu tive o pastor Aurélio. Mas acima de todos eles, um pastor que sempre chamava muito a minha atenção na TV, na rádio, era esse homem chamado Billy Graham. E a gente vai falar sobre ele, porque ele é que cria todo essa cultura que a gente conhece hoje, para o bem ou para o mal, tá? Bispo Macedo, Malafaia, todo mundo que você conhece, que faz o que faz na televisão, todo esse modelo de negócio, entre aspas, começa com um pastor chamado Billy Graham. A gente vai falar sobre ele. A gente está ouvindo aí no fundo o grande amigo e irmão Leonardo Gonçalves cantando Obrigado. Com ternura e diz, meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Cristo te amo, tu és minha luz. Eu te agradeço, querido Jesus. Leonardo Gonçalves, obrigado. Você está na Rádio Coluna, está ouvindo o Insta Church comigo, Anderson França, e na produção comigo está Carol Gago. William Franklin Graham Jr., conhecido como Billy Graham, nasceu em 7 de novembro de 1918 e viveu 100 anos. Ele morreu em 21 de fevereiro de 2018. Ele foi um evangelista, evangélico, teólogo, pastor batista norte-americano, foi conselheiro espiritual de vários presidentes dos Estados Unidos e foi um proeminente membro da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, a mesma Convenção Batista que mandava missionários para a Igreja Batista Suburbana, onde eu era membro. Billy Graham, como ele era conhecido, pregou pessoalmente para mais pessoas do que qualquer outro pregador da história ao redor do mundo. Isso com o auxílio das mídias que ele começou a usar. De acordo com a sua equipe, que é uma empresa gigante, a partir de 1993, mais de 2,5 milhões de pessoas tinham dado um passo à frente em suas cruzadas para, segundo ele, receber Jesus Cristo como seu salvador pessoal. A partir de 2008, a audiência de Graham's Lifetime, incluindo rádio e televisão, superou 2,2 bilhões de pessoas e ouvintes. Ele nasceu numa fazenda muito simples na Carolina do Norte, em 1918, e ele inicialmente foi levado para a Associação das Igrejas Presbiterianas, e depois ele se tornou batista e se converteu aos 16 anos, frequentou a escola, a universidade, e decidiu estudar antropologia, teve ainda um bacharelado em artes, mas ele estava convencido de que o negócio dele era falar da Bíblia. E ele decidiu então começar a falar em circos. Ele montava tendas, ele começou a fazer pequenas cruzadas dentro dos Estados Unidos para falar disso. E ele começou a fazer mais de 400 cruzadas por ano. E ele se tornou um homem muito conhecido, porque naquela época a TV nos Estados Unidos era um fenômeno em expansão, a cultura de massa. A rádio também. E Billy Graham se tornou, na verdade, o primeiro pastor a ir para a televisão. Ou seja, a gente tinha naquela época o Jerry Lewis, que era o grande comediante, você tinha o Frank Sinatra, que era o grande cantor, você tinha o Billy Graham, que era o grande pastor americano. E era assim, o Trump, que enterrou ele, o Trump fez
um discurso e disse que ele era o grande pastor da América. De fato, isso pode ser considerado uma verdade pelos números que ele de fato alcançou. E ele fazia encontros em circos, igrejas, depois estádios, e depois fora dos Estados Unidos, e milhares de pessoas ouviam esse homem, e ele gravava programas semanais, como a gente grava aqui, e milhares de pessoas ouviam e contribuíam para o trabalho dele. Diferente de Malafaia e de Bispo Macedo, Billy Graham nunca usou esse dinheiro para enriquecimento pessoal. Ele usava esse dinheiro para apoiar a educação de outras pessoas, para manter o próprio trabalho dele. Ele sempre teve uma vida digna, mas uma vida simples. Ele nunca teve um helicóptero, um anel de ouro, um relógio do Pac Philippe, ou o nome que eu não sei lá, nome de relógio caro, que eu sou totalmente ignorante com relação a isso. Rolex, pronto. Ele nunca teve isso. Ele era um homem que comprava os ternos dele e o barato desse cara era falar de Jesus. E um Jesus muito simples, saca? Sabe Tião Galinha? Ele era um Tião Galinha. Ele falava daquilo ali. Tião Galinha da novela Renascer. Ele falava de um Jesus que queria que você se arrependesse e você mudasse de vida. Esse era o evangelho de Billy Graham. E aí a coisa foi ficando mais interessante, e eu já tive muitas crises com relação ao Billy Graham, até hoje eu tenho, será que ele era isso mesmo, será que não era? Mas eu não vou ficar cavando aqui, chutando defunto, gente. O que é importante é, quando Martin Luther King foi preso, Billy Graham aparece na cena, liga para as pessoas do estado onde o Luther King estava preso e paga a fiança do Luther King. Desde então ele começa a se aproximar do Luther King e se torna amigo do Luther King. E a coisa foi tão intensa que o Billy Graham começou a levar questões raciais para os seus discursos públicos. Milhares de pessoas ouviam o que ele estava falando sobre Jesus e de repente ele dizia: a América precisa acabar com a segregação racial porque isso é um pecado para a América, isso não vai levar a lugar nenhum. E ele começou a impedir que brancos e negros sentassem separados nos cultos que ele promovia. Ele juntava as pessoas. E ele começou, obviamente, a ser monitorado pelo FBI, mas ele era um homem branco e um homem que não tinha BO. Isso me intriga muito, tá, gente? Não tinha BO com mulher, não tinha BO com fisco, não tinha BO com assalto, não tinha BO com estelionato, não tinha BO nenhum. Imagina, um pastor sem BO nenhum. Até que a rainha da Inglaterra chamou ele. E ele também foi conselheiro espiritual da rainha da Inglaterra. Aí ele já tinha uma fama mundial. E ele sabia da responsabilidade que ele tinha com minorias. Ele começou a falar contra a guerra do Vietnã. Ele foi a países comunistas para falar desse evangelho muito simples aos países comunistas. E os americanos começaram a achar que ele estava traindo os Estados Unidos, quando na verdade não. Ele se achava um líder religioso, ele fez encontros com grandes religiosos ortodoxos russos, ele era amigo do João Paulo II, amigo de muitos rabinos. Esse cara, gente, eu hoje tenho dificuldade em acreditar que um pastor seja isso. Porque foi tanta merda que os pastores fizeram depois dele, que eu fico assim, não é possível, sabe? Que esse cara seja só ficha limpa. E de repente ele foi, sabe? Porque ele morreu e nunca deixou BO nenhum. Ele só falou do evangelho que ele acreditava, dedicou o dinheiro dele para educação, para minorias e fez coisas e morreu em 2018. Todos os pastores que apareceram no Brasil, R.R. Soares, Bispo Macedo, Malafaia, Renascer em Cristo, o Estevão Hernandes, todos eles copiaram um único modelo, o modelo do Billy Graham. Televisão, rádio e estádio lotado. Tanto que tem uma cena importantíssima do Bispo Macedo, ele fazia e faz ainda encontros no Maracanã. O Billy Graham já foi no Maracanã 2 vezes. O Bispo Macedo fez um encontro no Billy Graham e lotou o Maracanã e saiu de lá com sacolas de dinheiro. Esses pastores perceberam que o modelo do Billy Graham lotava estádios. E se eles pedissem dinheiro, as pessoas iam dar. E eles decidiram fazer isso para enriquecimento próprio. O modelo do Bispo Macedo, que a gente está vendo hoje aí, o modelo do Malafaia, é um modelo do Billy Graham. O Billy Graham também pedia ofertas, pedia apoio, mas ele usava esse dinheiro para as pessoas.
Tá aí, bicho, você pode ver documentários sobre isso. Tem, sabe, tem pessoas que estudaram a vida do cara. O cara vivia na Casa Branca, dando conselho, inclusive, pro Obama. Então não era um cara que tinha uma ficha suja, sabe, mano? Ou ainda não conseguiram descobrir. Desculpa eu estar colocando isso na biografia do cara, é que eu não tenho motivos, sabe, gente? Mas é porque muita merda tá sendo feita em cima desse modelo. E aí todos os pastores brasileiros que você conhece copiaram o modelo do Billy Graham, que nada mais é que juntar muita gente, fazer as chamadas cruzadas ou encontros evangelísticos, comover as pessoas, e Billy Graham comovia as pessoas para chamá-las à conversão. Essas pessoas comovem as pessoas hoje para chamá-las a dar um cheque. Eu acho que o Billy Graham deve ter morrido de desgosto quando soube que estavam usando o modelo do qual ele foi precursor para enriquecimento pessoal. Exatamente, o Bispo Macedo só fez isso. Então você quer dizer, como é que esses pastores brasileiros surgiram? Surgiram porque eles sabiam da existência de um pastor norte-americano chamado Billy Graham, e esse Billy Graham tinha um modelo, uma estratégia para entrar num país, num estádio, fazer encontros e pregar a Bíblia. E eles copiaram isso e no final botaram um acréscimo e pedir dinheiro. E pronto. E foi assim que eles enriqueceram. Eu ali, na minha juventude, adolescência, tinha o Billy Graham, que é aquele homem caucasiano, né? Como uma referência muito sagrada. Pela ausência de pastores negros muito próximos daquela realidade que eu vivia. E de repente, quando eu chego na adolescência, me apresentam um livro chamado Caminhar da Igreja com os Oprimidos, de um homem chamado Leonardo Boff. Leonardo Boff nem era pastor e nem é negro. Ele é um homem branco do sul do Brasil e que criou com outras pessoas a chamada teologia da libertação, que é o inverso da teologia da prosperidade. A teologia da libertação prega o cooperativismo, a divisão dos bens. Algumas pessoas dizem que é um braço auxiliar do socialismo, mas eu acho que é o cristianismo na prática. É a gente dividir o pão, é a gente dividir a vida, é a gente caminhar junto. Essa é a grande utopia do reino de Deus que fala, né? A grande utopia de Jesus, que não falte pão para ninguém. Aos 17 anos eu li esse livro e aí eu disse, cara, fudeu. Tem alguma coisa errada com o protestantismo. E tem alguma coisa errada com os pastores que eu tô vendo aqui. E o Billy Graham era a grande figura para mim. E aí eu comecei a procurar outras vozes para ouvir. E naquela época era muito difícil conseguir material sobre Luther King, porque não tinha internet, né? Então era difícil até conseguir saber coisas sobre Luther King. Mas eu comecei a ouvir outros pastores, e naquela época também era difícil encontrar esses pastores. Mas é curioso que se você hoje olhar em volta aí, Henrique Vieira, Vladimir, Reis, Felipe dos Anjos, o Léo, a Carol Evangelista, a Eliade, quando você começa a ver essas pessoas hoje aí na sociedade, falando de um Jesus negro, de um Jesus pobre e favelado, essas pessoas vieram da mesma geração que eu. Eles são a resposta à minha oração quando eu era jovem. Eu queria que o Henrique, que o Reis, que o Vladimir existissem lá, para que eles fossem os pastores que eu precisava para eu crescer. Mas eles estão aqui hoje e a gente veio da mesma geração e eles tiveram as mesmas dificuldades que eu tive. Olha que coisa interessante. Eu acho importantíssimo que a gente veja também que, ao mesmo tempo que acontecem coisas ruins no Brasil, também o número de pastores que vieram dessa geração também começam a mudar a nossa realidade. A gente vai ouvir agora um músico chamado Thales Roberto. Eu gosto muito dessa música e a gente vai continuar a caminhar para nosso Insta Church aí, nosso último bloco. Mas eu vou deixar vocês agora com Arde Outra Vez, de Thales Roberto. Você está no Insta Church, na Rádio Coluna.
tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz, sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim, te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo o coração. Arrependido de tudo que fez, quero voltar, Senhor, para os teus rios. Vou voltar, Senhor, para os teus rios. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. A gente ouviu aí Thales Roberto, Arde Outra Vez. Eu sempre falo, converso com as pessoas mais próximas, que a questão do arrependimento está muito presente em tudo que a gente fala, num cristianismo saudável, sabe? A gente no cristianismo a gente não está interessado em ficar rico. Quer dizer, quando o cara entendeu quem é Jesus, ou o cara entendeu qual é a mensagem, o cara não está exatamente preocupado em ficar rico, ele está preocupado em ser uma pessoa melhor. E ser uma pessoa melhor significa também não condenar o outro, não praticar racismo, não praticar sexismo, não roubar o dinheiro do outro, não mentir para o outro, que é tudo isso que está acontecendo. A igreja hoje evangélica, ela se baseia em grandes mentiras. Os caras sabem, os pastores sabem o que é certo, mas eles preferem o que dá certo. Eles pegam os modelos, transformam em grandes modelos de negócio e fazem com que as pessoas coloquem dinheiro nisso. E eles ficam cada vez mais ricos. O Malafaia, ele abriu uma mega empresa, ele abriu um mega império. Hoje ele processa quem ele quiser, ele tem muito dinheiro. Os outros pastores, o próprio R.R. Soares, as pessoas têm concessões de TV e rádio, as pessoas têm muito poder. Como é que as pessoas vão me ouvir? Às vezes a gente fica pensando, nossa, tem tanto crente aí que está sendo enganado por esses caras, sendo levado a apoiar arma, aborto, odiar pessoas de LGBT, e aí saiu também uma pesquisa dizendo que boa parte dos crentes não quer saber de arma, não quer odiar quem faz aborto e quer acolher LGBT, mas são esses pastores que se estabeleceram como corvos, né? Copiaram modelos e fizeram esse tipo de coisa. E esse é o grande problema da igreja evangélica brasileira hoje, que ela tem sede de poder. Feliciano, outras pessoas que deveriam estar falando só de Jesus, de um Jesus inocente, que foi morto inocentemente, que foi morto na frente da mãe, pelas forças do Estado, um homem da periferia. Feliciano e outras pessoas estão ganhando muito dinheiro e muito poder com esse Jesus que eles criaram na cabeça deles. Sabe, como disse até o pastor Nilson Gomes um tempo atrás, bandido bom é bandido morto? Não, isso nunca esteve na boca de Jesus. Na boca de Jesus esteve quando ele acolheu um bandido e disse para o bandido com quem ele morreu na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Ao início de tudo, de quando eu era feliz, sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim, te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só. Eu acho que denunciar esses pastores é uma coisa fundamental para quem está na igreja hoje. Pessoas como eu, como qualquer outra pessoa que entendeu a mensagem de Jesus e entende que a gente é apenas uma dentre muitas religiões que existem no mundo, a gente tem que abraçar o próximo, seja esse próximo da Umbanda, do Candomblé, do budismo, do Islã, o que é que seja. Até quem não tem Deus nenhum, isso não nos interessa. A mensagem desse Jesus é sobre misericórdia. O nome de Deus é misericórdia. O Francisco escreveu sobre isso. E o mundo está indo por água abaixo porque a gente está usando a religião para promover mais guerra e ódio e explorar pessoas. Me molha, me lava, me ensina,
Eu fico muito feliz de conhecer pessoas, o Raiz, o Léo Maltrapilho, o Vladimir, pessoas que estão na minha caminhada e que estão fazendo isso no dia a dia. São pastores que estão presentes nesse Brasil hoje, o Felipe dos Anjos, um abraço para o Felipe, que foi para os Estados Unidos estudar, o próprio Henrique Vieira. Olha, essas pessoas têm um papel importantíssimo na minha vida e na vida de muitas pessoas. E eu quero perguntar para você se você quer que essas pessoas participem do Insta Church, para elas também conversarem com a gente. Se vocês quiserem, deixa aí na enquete. A Carol vai bolar direitinho uma enquete para saber se vocês querem a participação dessas pessoas. E se vocês quiserem, a gente vai fazer com que elas participem e venham estar com a gente e conversar um pouco sobre a experiência de vida delas. Isso pode ser bem legal para todos nós, porque a gente também precisa falar sobre esperança, e isso é muito importante para mim. Eu estou aqui tentando fazer com que você tenha um pouco mais de esperança também. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo. Meu nome é Anderson França, você está no Insta Church. A gente vai terminar esse episódio com uma música muito importante para mim, que eu ouço há muitos anos, e ela se chama Paz em Suas Mãos. Eu espero que você esteja com a gente no próximo episódio do Insta Church, em que a gente também vai falar de igrejas que são da margem, da periferia, e quem sabe a gente possa estar com um desses pastores aqui. A gente faz o convite, eles vão dizer pra gente o que eles estão fazendo na periferia, com as pessoas, como o Brasil ainda tem esperança, como a gente pode promover isso e fazer com que essa mensagem não seja totalmente jogada no lixo. Eu deixo aqui o meu abraço, meu carinho para todo mundo que tem ouvido o Insta Church, todo mundo que tem feito esse programa ser ouvido. Aí muita gente está ouvindo, muita gente está participando. Eu quero deixar meu abraço para você, o meu agradecimento aos assinantes que tornam esse trabalho possível. Se você quer assinar, assine pelo apoia.se/coluna de terça, ou apoia a gente pelo Pix, coluna-de-terça@gmail.com, ou pelo Instagram mesmo. A gente volta no próximo Insta Church, com mais assunto, destrinchando muito mais o mundo evangélico, a sociedade, os direitos humanos e a justiça. Muito obrigado pela atenção que você me dá. Eu e Carol, a gente te agradece e a gente espera que a gente possa continuar junto nessa caminhada ainda por muito tempo. Deixo vocês com um tom de vida, ao vivo, Paz em Suas Mãos. Um abraço. Doce mão de um poderoso amigo, me traz a paz do alto do seu trono e me faz sentir que não estou perdido. E tira o mal que me atormenta o sono. Que bom ter Deus, meu Pai e meu Senhor. Sentir a sua doce paz a me amparar. Andar feliz à sombra desse amor, e em suas mãos seguro vou me abrigar. Se aflito estás em busca de um auxílio, se não tens paz
pois não estás perdido. Estás nas mãos de um Deus que te quer bem. Te quer bem. Bom ter Deus, meu Pai e meu Senhor. Sentir a sua doce paz a me amparar. Me amparar. Andar feliz, a